É, perdemos. É, eu falei contra o Brighton, não é um jogo simples. E agora, essa virada, se os jogadores não absorverem de uma forma negativa o que rolou nesse jogo, a gente vai ter problema. Olá pessoas, eu sou o Gabs e vamos falar de Brighton 3, Tottenham 2, válido pela sétima rodada da Premier League. Esse jogo um tanto quanto ruim do Tottenham. Acho que ao longo do vídeo eu vou tentar colocar mais ou menos o que eu tô pensando sobre esse jogo, porque é aquele negócio de ver o copo meio cheio, meio vazio. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhem com quem também curte Premier League ou acompanhe o Tottenham, ou os dois. Ajuda demais. Antes de da gente mergulhar no jogo do Brighton e falar sobre essa derrota, no meio de semana, na quinta-feira da semana passada, o Tottenham jogou contra o Ferencváros pela Europa League, fora de casa, na Hungria. Ganhou de 2-1. E eu acho que esse jogo, é importante a gente olhar esse jogo contra o Ferencváros, porque ele também tem um pouquinho de importância pro jogo que a gente teve hoje contra o Brighton. Por que eu digo isso? Não é de hoje que Pedro Porro não vem jogando tão bem. Claro, pra gente dar os parabéns pelo jogador conseguir voltar à seleção da, da sua nacionalidade, né? Ele voltou a ser chamado agora para a data FIFA pela seleção espanhola. Até eu acho que pelo caso do Carvajal, né? Que acabou se lesionando no jogo de ontem do Real Madrid. Porém, a gente, nos jogos do Tottenham, contra o Ferencváros, agora contra o Brighton, até um pouco do jogo contra o United, o lado direito tem sido um problemaço ali. Ele não tá bem na recomposição, ele não tá bem em juntar na linha de quatro, ele não tá atacando tanto. Claro que talvez seja muito mais um efeito do ataque estar funcionando e aí ele não precisa ir ao ataque, dar tanto apoio assim, já que os jogadores de frente estão funcionando. Só que defensivamente está sendo um grande problema. Por mais que a gente tenha ganhado do Ferencváros, o lado do Pedro Porro foi bastante explorado por eles. O gol acaba não saindo por ali, se eu bem me lembro, mas é um ponto a se enxergar e o Andy precisa ver isso o mais rápido possível. Que é o segundo jogo seguido que aquele lado tem sido bastante explorado. Quanto à atuação no jogo contra o Ferencváros, no contexto geral, foi uma trocação bem franca. Eu acho que esse jogo me deu a impressão que o Tottenham ainda não está pronto para uma Europa League. Claro, um jogo contra o Ferencváros é um time que sempre teve ali na Europa League. É, é um time um tanto quanto forte na Hungria. Só que se você fosse colocar em paralelo e aquele negócio de prateleiras, ele não tá na mesma prateleira do Tottenham e talvez não deveria ser um problema. Que foi o contrário. O Tottenham conseguiu abrir o placar, segurar os 2-0 e lá pro final hum, mostrar a fragilidade que mais pra frente eu vou falar isso no jogo do Brighton, mas que tá sendo recorrente. Claro que talvez seja aquilo de um time que tem uma proposta de marcar em cima, né? O perde pressiona tão evidente, um perde pressiona tão forte. Os jogadores vão se cansar, os jogadores vão perder desempenho na parte final da partida, já no segundo tempo. Só que
foi um risco. O Tottenham correu o risco desnecessário até de perder o jogo. O Ferencváros faz um gol aos 90, já indo para os acréscimos, e vira aquele abafa. O Ferencváros vem todo para cima e por muitas chances desperdiçadas ou por não ter um jogador tão técnico, não empatou e virou o jogo, porque eles tiveram condições para isso. Então, a gente deu sorte, continuamos lá em cima da tabela, o que é muito importante para uma classificação direta para as oitavas de final, mas os últimos confrontos têm sido assim, trocação franca, confronto extremamente aberto, não é um jogo, não tem jogo, não tem tido jogos que a gente se sente confortável e fala, pô, beleza, 2-0, o placar é nosso, não tem risco. Não, todo jogo é um jogo de risco. Então, para a Europa League, fica aqui essa, essa minha visão do que rolou no jogo contra o Ferencváros. Foi sorte. Passando pro jogo do Brighton, né, que a gente teve hoje, que é o mais problemático. Como eu tinha mencionado no vídeo anterior, o time do Brighton é um time extremamente organizado, um time muito bom. E vamos lá, vamos pegar a temporada passada. A gente tomou uma surra deles se não me engano, foi no jogo do segundo turno. Que a gente tomou, acho que foi um 3-0. 3-1, alguma coisa assim. A gente já tava em maus lençóis mesmo, a gente tava jogando bem mal já na segunda fase da Premier League. Mas Daniel Beck, aquele menino do brasileiro, acho que é João Pedro, deitaram e rolaram em cima do Tottenham naquela partida na temporada passada. E hoje foi um pouco disso. Claro que a gente abre o placar muito cedo, né? Vamos colocar assim com grandes aspas. O gol foi aos 23, foi do Brennan Johnson. E aí fica aquilo, né? Se era só excluir o perfil na internet, por que não fez antes? Mas a gente fica muito feliz pelo jogador estar em boa fase e ajudar a equipe. Ele também perdeu uma chance muito clara, mas que não apaga o que ele fez, o que ele vem fazendo, já que são 6 jogos e 6 gols. Então ele tá numa média muito boa, ele tá numa crescente muito boa e que continue assim. Mas, enfim, o Tottenham faz o primeiro gol com o Brennan Johnson aos 23, aos 37 faz o segundo. Só que o jogo não tá ganho. O Tottenham também, ele não se retrai, ele não joga fechado depois do 2-0, ele continua um jogo franco contra o Brighton. E naquele sistema de perde e pressiona a todo momento. O Brighton conseguiu achar espaços. Dentro desse perde e pressiona, o Brighton conseguiu achar espaços já na lateral direita com o Pedro Porro, no lado do Pedro Porro, que não tá vindo bem. E hoje foi pior. E do lado esquerdo também, o Doug fez uma partida terrível. Chegando atrasado, super desconexo do jogo em si. Claro que ele quase fez o gol do empate, mas tudo que veio antes atrapalhou todo o andamento do jogo. Então, é entender o que tá rolando com essa equipe. Os dois lados, os lados de extremos, são péssimos. Tá numa descendente horrível. Por mais que no ataque tenha ajudado, o Doug foi muito bem ofensivamente, né? Aquele jogo trabalhado junto com o Timo Werner. O Maddison, mais uma vez, foi bastante participativo nesse jogo. Só que ele não conseguiu ter tanto espaço como ele teve contra o Manchester United. E, de novo, né? A diferença de jogar contra uma equipe organizada. Contra o Manchester United, você tinha espaço, você conseguia trocar passe, você conseguia fazer triangulações muito mais simples e muito mais fácil. Contra o Brighton, não. Você sempre vai ter alguém marcando muito próximo, você vai ter alguém fechando a linha de passe, você vai ter uma organização diferente e isso precisaria ser visto de uma forma diferente para tomar decisões diferentes.
Não foi o que aconteceu. A gente consegue os gols no contra-ataque, mas o Brighton continuou vindo pra cima e botando perigo e fazendo tudo que tinha que fazer com um time que estaria jogando dentro de casa. Acabando o segundo tempo, o, o Brighton vem pra cima, faz o gol aos 48, empata aos 58 e aos 66 faz o 3-0, o 3-2 com o Welbeck. Depois disso, o Tottenham precisa ir atrás do placar, mas não consegue. O Brighton continuou com a, com a posse da bola. Continuou dando chance de fazer o quarto, o quinto gol. Foi um jogo muito ruim, de certa forma, do Tottenham. Se ofensivamente a gente conseguiu fazer os 2 gols com certa facilidade, com aquela troca de bola que a gente já está acostumado e que já está sendo o caminho. Defensivamente a gente foi péssimo. Defensivamente, questão de marcação, enfim. Pra gente isso é péssimo, né? São 7 jogos, né? São a 7ª rodada, indo pra 3ª derrota, se não me engano. 19º lugar, a gente tá ali embaixo ainda da tabela, a gente não subiu. Me preocupa. Porque tudo bem, o Brighton é um daqueles times que que eu coloco como um time que corre por fora, tá? Então, você tem Brighton, você tem Aston Villa, você tem West Ham, você tem Newcastle. É esse grupinho. É um time difícil, é um time organizado, é um time que vem pro enfrentamento que acontece da gente perder. Poderia empatar, seria muito mais positivo do que até uma vitória. Contra o Brighton, sim. É um jogo extremamente difícil. Uma vitória contra ele seria quase impossível. Mas o empate seria bom. O problema é que perder para esses times, a gente vai ter que ganhar contra o Brentford, a gente vai ter que ganhar contra times menores e dificilmente a gente consegue isso lá na frente. Então, me preocupa agora. Falando do calendário já para as próximas rodadas e tudo mais, a gente entra no período que muita gente gosta, muita gente odeia, mas a gente vai ter data FIFA, então teremos uma pausa em Eurocopa, Europa League e Premier League, tanto as Copas também, né? Copa da Inglaterra e Copa da Liga. E ele só volta a campo no dia 19 contra o West Ham. Olha só, mais um postulante que corre por fora. Então, dessa vez a gente joga em casa, o que facilita o apoio da torcida. Os jogadores tendem a estar mais descansados, porque a gente vinha de um jogo da Liga, aí Premier League. Aí um jogo da Europa League, Premier League. Um jogo da Europa League, Premier League. Então a gente vai ter uma semana um pouquinho mais tranquila, embora alguns jogadores nossos vão estar servindo as suas seleções, e aí é com todos os méritos deles, mas que para trabalho vai ser mais tranquilo. Existe uma expectativa também do Richarlison conseguir já voltar após data FIFA, não a jogo, mas treinando com a equipe. Então, é um ânimo a mais. Essa partida contra o Brighton evidenciou isso. A gente não teve muitas opções para, por exemplo, tirar o Solanke, que o Solanke não foi bem, né? Eu ia falar que não foi tão bem, mas ele não foi bem mesmo, não, com exceção da assistência, muito pouco participativo, não estava na área quando vinha cruzamento, então ele lembra, vamos lá, dadas as proporções de comparação, mas lembra muito da fase ali que o Harry Kane saía muito da área para construir e fazer os lançamentos e abrir o jogo na época que ele ainda estava com a gente. Só que o Solanke não vem tão atrás.
O problema é que o mínimo que ele sai da área, ele não volta. E os outros jogadores não conseguem encontrar ele para fazer esse passe pro centroavante. Então, como a gente só tinha ele ficou o jogo inteiro. Não tinha o que fazer. Com a volta do Richarlison, talvez vire uma opção a mais, um ânimo diferente. Talvez a gente possa até tentar uma estratégia diferente de jogar com 2 atacantes. Por que não, né? O Son ainda está fora, também não tem uma expectativa de volta tão rápida. Então, achar nesse time alguma alternativa. Por exemplo, agora o Mickey Moore, que é a joia dentro do Tottenham, ele tá tendo mais chances, né? Foi titular contra o Ferencváros no meio de semana e agora conseguiu ter uma chance de jogar, mas jogando 4 minutos, 5 minutos, você espera que o moleque faça o quê? 16 anos não vai fazer muita coisa, sabe? Se é um cara diferente, e ele mostrou isso nesse jogo contra o Brighton, né? Com um pouco que ele tinha de chance, ele foi pra dentro. Poderia ter conseguido coisa melhor, mas é muito pouco tempo pra você entender a situação do jogo, ver que seu time tá perdendo e tá precisando pelo menos empatar e tentar uma jogada diferente. E aí vem aquela minha crítica ao Andy. Será que demorar tanto pra mexer é uma boa opção? Porque quando ele mexe, primeiro ele tira o Bentancur e tira o Werner, que também, senhor Deus, partida desastrosa, não é de hoje, e assim, alguém tem que colocar esse cara pra treinar finalização. Porque é o cara que mais perde chance clara de gol. Então, o jogo, quem acompanhou um pouco do jogo contra o Ferencváros, viu que, senhor Deus, tanto de chance que esse cara teve de cara a cara com o goleiro e ele chutar em cima do goleiro é brincadeira. Mas, enfim, ele tira esses dois e coloca Bissouma e o Sarr, né? Você muda a estrutura do time colocando 2 meias, né? Tirando um ponta e um volante de marcação, e coloca 2 meio-campistas de ataque. Consequentemente, a gente fica exposto. Só que não dá pra fazer muita coisa com esse time. São jogadores que não apresentaram opções quando entraram. E aí entra o Moore já lá pro finalzinho pra tentar alguma coisa. No geral, ferrou. Se não conseguir entender bem como o time precisa jogar, esses pontos contra times que correm por fora vão ficar bem mais evidentes. Times de primeira prateleira, a gente não vai chegar. Vide Arsenal, Manchester City. O Chelsea nem é de primeira prateleira, mas está conseguindo se acertar muito bem. Mesma coisa com o Liverpool. Então, o nosso negócio ali com o Manchester United já tá decidido. A gente já meteu 3-0 neles e tá tranquilo nisso. Mas contra esses outros times a gente vai ter bastante problema. E também corremos riscos na Europa League. Por mais que o formato mudou, 3 pontos que você deixa a voar, você cai lá pra baixo. Então, seguindo aquele ditado, o futebol é dinâmico. Então, hoje você tá pé da vida porque você perdeu, na outra semana você tá em êxtase porque tu ganhou. E tá lá nas cabeças do campeonato. E vamos ver o que a gente ainda pode esperar do Tottenham para as próximas partidas. E é isso, pessoal. É complicado. Muita coisa para pensar ainda. Mas vamos esperar para ver. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.